A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD de Você, um canal feito para você. Hoje nós estamos iniciando o terceiro trimestre das lições bíblicas dos editores CPAD, classes de adulto. Iniciando para alguns e reiniciando para outros que durante esse período de pandemia conseguiram levar a sua escola dominical. Outras igrejas, na sua grande maioria, estão, na verdade, iniciando o trimestre de estudos da escola bíblica dominical nas lições bíblicas das editoras CPAD. Nós estamos estudando a Igreja Eleita, essa é a temática do nosso trimestre, desse terceiro trimestre, redimidas pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, o assunto da nossa lição é a Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Esse é o assunto da nossa lição que está dentro desta temática, em que nós estudaremos sobre a Igreja Eleita, baseada na carta de Paulo aos Efésios. Com certeza será um estudo proveitoso para cada um de nós. Nosso textuário da nossa lição, nossa primeira lição, é a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 2. E a verdade prática desta lição diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nós vamos entender durante esse trimestre desta carta os propósitos que Deus já na eternidade assim decretou para com o seu povo, para com a sua igreja. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e também complementado pelo texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Portanto, nós convidamos você a nós estudarmos esta lição, que tem como tópicos autoria e data, é o primeiro tópico da lição. O segundo tópico vai nos falar dos destinatários da carta, para quem Paulo escreveu, e o nosso terceiro tópico e último tópico desta lição é o propósito e a mensagem que Paulo quis transmitir àquela igreja e para nós hoje também, como palavra de Deus. Convidamos você, fique conosco. A nossa primeira lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, e ele fez uma introdução aqui, esse ponto da seguinte forma, dizendo que a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas, porque é uma carta, uma epístola, onde Paulo vai expor o propósito eterno de Deus e um mistério que até então estava oculto dos homens, mas que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas, e é nessa carta que ele vai expor isso. E o nosso comentarista continua dizendo que nesta carta, está o propósito eterno de Deus para a igreja, revelado em Cristo Jesus. Portanto, entendendo isso, diz o nosso comentarista, aqui no seu último parágrafo da introdução traçada por ele, e diz que o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Ele diz adoração a Deus porque a partir do momento em que Paulo começa a expor tudo que Deus planejou para nós, só nos resta realmente render graças a Deus pelo seu maravilhoso projeto de salvação. E entendendo esse projeto de salvação, Paulo vai expor que nós devemos viver segundo esse entendimento, ou segundo essa revelação, vivendo conforme o propósito de Deus para a nossa vida. Professor Heraldo, aqui o tópico 1 da nossa lição, autoria e data. Isso é uma coisa muito debatida no meio acadêmico pelos estudiosos sobre essa questão da autoria e da data, Mas é importante nós entendermos que esta carta, ela está dentro das chamadas cartas da prisão. Então, somente alguém que estivesse encarcerado poderia escrever essa carta pelo fato do que ela cita lá, e de Paulo muitas vezes repetir que ele era o prisioneiro do Senhor, que ele estava sofrendo cadeias, pelo propósito que Deus lhe havia revelado. Então, o que o Senhor tem a nos falar sobre essa data e autoria desta carta? Saudações a todos os nossos amados irmãos que já nos acompanham através do canal EBD e você. Professor Janilson, muito bom
estarmos aí iniciando, ou reiniciando, como você já bem colocou, Sim, né, para muitos, né, esse terceiro trimestre de 2020, trazendo essa temática de suma importância para a igreja, para o nosso entendimento e aprofundamento teológico, né, dentro da carta aos Efésios. Interessante, professor Janilson, porque o tema de capa da lição, Sim. ele fala sobre a igreja eleita. Isso a gente vai estar entendendo no decorrer do trimestre, né? E à medida que as lições forem avançando, o conceito dessa igreja eleita vai ficando muito mais claro, né? Muito mais cristalino, né? Muito mais cristalino. E o subtópico ele fala aqui redimida pelo sangue de Cristo, a primeira coisa, e segundo, selada com o Espírito Santo da promessa. Então, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista deste trimestre, um homem extremamente gabaritado, um servo de Deus, e ele foi muito bem sucinto e muito claro, né, dentro dessa sua registração aqui em relação à questão temática, porque ele fala dessa igreja eleita, professor Janilson, primeiro dizendo que para ela ser eleita, ela primeiro precisa ser redimida, né? Sim, sim. E assim que ela é redimida, porque o conceito de redimido perpassa pela ideia de uma recuperação, né? De um resgate. De um resgate, uma restauração e tudo mais, né? Que se possa falar nesse sentido. Exatamente. Então houve um resgate, né? Sim. Os que estão agora convertidos foram resgatados e ao serem resgatados, outro subtema, a Bíblia vai confirmar isso, né? Que foram resgatados, redimidos pelo sangue de Cristo e então selados pelo Espírito Santo da promessa. Ora, ninguém pode ser selado pelo Espírito Santo da promessa antes de ser redimido. Essa é a grande mensagem que a lição do trimestre vai estar trazendo e, evidentemente, a carta aos Efésios vai estar muito em cima disso aí. Até por conta de quando a gente lembra que lá em Provérbios, já, há quase 1000 anos, né, antes da descida do Espírito Santo. Sim. Porque era uma promessa, né? O Espírito Santo era uma promessa. Lá em Atos dos Apóstolos, né? Exatamente, né? E Salomão, há praticamente 1000 anos antes do derramamento do acontecimento, ele já falava lá em Provérbios 23, dizendo: convertei-vos pela minha repreensão. E ele diz assim: abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, né? Era uma promessa e ela de fato se concretiza. Muito bem. Então nós temos aqui, professor Janilson, esse tema trimestral bastante enriquecedor, falando sobre essa igreja eleita que foi redimida e foi selada pelo Espírito Santo da promessa. E a lição número 1, ela, claro, é uma lição introdutória, para que a gente tenha uma noção daquilo que vai ser estudado durante todo o trimestre, mas ainda que se trate aqui, nesse tópico 1, professor Janilson, a respeito de autoria e data, como o senhor já bem frisou, é normal, de certa forma, né, não só essa carta aos Efésios, como outras, né, haver de repente divergências, né, quanto à fixação de data, de autoria. Tem cartas que não, é muito claro a questão de data, autoria. Sim. Tem outras que deixam uma certa margem, né? Margem, né, e permite que outros pensem de modo diferente. Mas essencialmente a gente precisa focar em algumas questões aqui. Perfeito. Vamos lá. Tópico 1, falando sobre autoria e data, né? No versículo 1, a carta começa assim, Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, né? Primeira coisa, professor Janilson, que a gente precisa considerar dentro desse tópico 1, é que Paulo, ao se apresentar como apóstolo, ele não está fazendo isso, professor Janilson, simplesmente por uma questão de vaidade, né? Paulo não se apresenta como apóstolo para tentar forçar uma aparente autoridade ministerial. Não foi esse o motivo, não é essa a razão pela qual Paulo primeiro se apresenta como
apóstolo, ele não apenas se apresenta como apóstolo, mas ele se apresenta como apóstolo de Cristo, né? De Jesus Cristo, né? Isso é muito enfático, porque, professor Ranilson, infelizmente, nos nossos dias é muito recorrente, infelizmente, eu ressalto, pessoas no nosso meio tentarem vender uma imagem daquilo que não são. Assim, perfeito. Daquilo que não são. A gente nota, inclusive, muitos... Uma forçação de barra. Uma forçação de barra, né? Muitos na igreja fazendo o chamado Você S.A., né? Marketing pessoal, ainda mais hoje com as evidências do que está em moda, que são as lives, né? E as redes sociais de modo geral permitem, inclusive, a proliferação dessas atitudes, né? De pessoas que se auto-intitulam alguma coisa sem de fato serem, né? E vendem essa imagem, né? E vendem essa imagem. Muitos, inclusive, se autodenominam, inclusive, eu acho até a questão de se autodenominarem como conferencistas, né? Eu acho assim, uma audácia, né? Muito grande. Paulo não fez isso por questões, como eu falei, de vaidade, né? Não foi. E outra coisa, ao se colocar como apóstolo, professor Janilson, é evidente que a igreja de Cristo, né? Ela autenticava, ela assinava embaixo, ela conferia também esse título como verdade para o apóstolo Paulo, de forma que hoje, infelizmente, como eu já falei, muitas pessoas se apresentam assim, mas a igreja ela não assina embaixo, ela não dá o aval, né? Ela não avaliza esse posicionamento de muitos que se apresentam assim, né? A primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda, professor Janilson, é que quando Paulo se apresenta como apóstolo, nós estamos falando de autoria, né? De alguém que tem autoridade para falar, né? Então, ao se apresentar como apóstolo, o famoso, grande teólogo, pastor Russell Shedd, né? Ele diz que Paulo empresta esse termo lá no original para apóstolo, ele empresta do aramaico, né? Que é o termo shalia, que significa não apenas alguém que foi comissionado como missionário, que Paulo foi, não apenas comissionado como missionário, como embaixador, mas sobretudo, professor Janilson, essa palavra apóstolo aqui que Paulo emprega para si mesmo e com autoridade, com legitimidade, né? De respeito a alguém que é procurador. Sim. E procurador é aquele que, além de falar em nome de alguém, ele representa esse alguém. Não é que Paulo tivesse uma carta, digamos, cheque em branco, né? Para fazer o que quisesse. Ou tivesse um papel para apresentar, está aqui, né? Ele não tinha esse papel, mas ele tinha essa autoridade vinda de Deus, mostrando que o seu apostolado tinha início em Deus, que havia o enviado para cumprir aquela missão, né? Não há dúvida em relação a isso, né? E outra coisa que é interessante ressaltar, Paulo não se auto-intitula, como nós já falamos, apóstolo, professor Nilson, muito menos ele usurpou, né, esse título de apóstolo. E também esse título não veio a ele dado por homens, né, por convenções humanas. Ele mesmo ressalta dizendo aqui, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, né? Então ele é apóstolo pela vontade de Deus. E lá em Gálatas 1:1 ele também frisa a respeito desta verdade, né? A respeito desta verdade também. Outra coisa que chama atenção, professor Janilson, é que Paulo ele adota, né, o nome romano Paulo mesmo, né? Sim. E não o nome hebraico Saulo. É interessante porque parece assim apenas um mero detalhe, mas não é. Por quê? Porque o nome Saulo, de origem hebraica, significava solicitado. Como Paulo, desde muito moço, ele era versado na cultura, na lei, né, na Torá, sim, é fácil se depreender, ou possível se depreender, professor Janilson,
que esse próprio nome Saulo, não apenas o nome significava isso, mas possivelmente Saulo era uma pessoa muito requisitada, né? Ele tinha esse respaldo, né, dentro da sociedade, dentro do judaísmo. Né? A gente vai perceber isso muito claramente. Mas quando ele se converte, o interessante é que ele abandona o nome Saulo e passa a adotar o nome romano Paulo, né? E a gente sabe que Paulo em romano significa pequeno, né? Uma referência, claro, a sua estatura física, que segundo alguns dizem que ele era realmente de baixa estatura, mas ao mesmo tempo tem um duplo sentido, porque esse pequeno aqui, professor Janilson, de respeito até parece um contraditório, a grandeza de compreender que ele não era nada diante de quem era maior, que era Cristo. Perfeito. Então ele não ousa querer ser mais do que aquele que ele representa. Então quando ele fala de apóstolo, ele não está se engrandecendo, né? Pelo contrário, ele está se apoiando naquele que o enviou, né? Corretamente, né? Então ele faz essa apresentação muito interessante, né? E outra coisa importante a ressaltar, que o senhor já bem colocou no início, professor Nilson, é que quando Paulo escreve essa carta, né, assim como Filemon, Colossenses e Filipenses, né, lembrar da prisão. Exatamente, lembrar que esta carta aqui aos Efésios, ela também foi escrita em prisão. E aí me lembra uma frase do Warren Wiersbe, que ele diz assim: o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão, a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo. É muito interessante isso, por quê? Porque a gente sabe que de fato Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Mas nos chama a atenção um fato, professor Janilson, é que em nenhum momento, mesmo Paulo estando preso em Roma, e nesse tempo quem era imperador era Nero, né? Ele não se coloca como uma vítima. Ele não murmura, não reclama, não blasfema, né? Não diz que Deus o abandonou. Não diz que Deus o abandonou. Muito pelo contrário, quando a gente vai ver Efésios 3:1, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Em Efésios 4:1, ele se apresenta como o preso do Senhor. E lá em Efésios 6:20, ele se apresenta como embaixador em cadeias, né? Agora, a grande questão professor Janilson, um homem de tão grande importância, né, para a organização doutrinária, teológica do cristianismo, né? Um chamado extraordinário, ele, o maior nome do cristianismo depois de Cristo, né? Só que ele não era um homem egóico, ele não era egoísta, né? Ele não tinha essa presunção. Que grande e magnífica lição que nós aprendemos com ele, né? E quais as razões, professor Janilson, para ele ser este homem com uma compreensão magnífica, né, do seu chamado, uma compreensão magnífica do seu apostolado, né? Mesmo em prisão, ele, como nós já falamos, não se coloca como vítima, está, né? Convicto do que Deus está no controle de tudo, né? Exatamente, né? Deus está no controle de tudo, né? E o pastor HDL coloca pelo menos 3 questões importantes aqui, né? A primeira, ele diz que o oxigênio que Paulo respirava era o evangelho. O evangelho era o oxigênio que Paulo respirava, né? Esse é um dos motivos, perfeitamente. Mesmo em prisão, né? A segunda coisa que ele coloca, que eu considero importante, é quando ele diz que Paulo não estava interessado em construir um império ou um reino pessoal para si, né? E isso diametralmente vai na contramão do que infelizmente acontece nos nossos dias, né? Eu tive um professor Heraldo, que ele dizia que se Paulo quisesse fazer uso do seu apostolado para ganhar muito dinheiro, ele tinha ganho muito dinheiro, mas ele abriu mão de tudo isso para cumprir o propósito pelo qual Deus o chamou. Isso é muito percebido aqui nesse capítulo 1, que fala de autoria e data. E para complementar, ainda uma citação do pastor HDL, ele diz assim, por que Paulo se comportou assim? Uma das razões é que o que
importava para Paulo não era o seu próprio bem-estar. Ele diz: o que importava para Paulo era o avanço do Evangelho. Perfeito. O avanço do Evangelho. Então ele tinha muita clareza do seu chamado, que era autêntico, legítimo, verdadeiro. E quando ele se apresenta como apóstolo, nós já falamos, não é por uma questão de vaidade e nem para querer forçar a barra de querer usurpar uma autoridade fictícia, né, superficial. Não, ele realmente sabia quem ele era, para o que ele foi chamado, né? E ainda em prisão, ele manifesta do mais profundo íntimo do seu coração a essência daquilo que Jesus Cristo o transformou, né? O transformou, porque ele passa a vislumbrar os interesses do reino, né? Não os seus próprios interesses. Perfeito. Professor Heraldo, a gente dentro dessa questão das chamadas cartas da prisão, que são Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, a gente percebe que esse conjunto de cartas de Paulo, né, que tem o conjunto das cartas pastorais e o conjunto das cartas escatológicas, mas essas são as cartas chamadas cartas da prisão, esse conjunto de cartas. O livro de Atos, ele declara basicamente 2 grandes momentos de prisão de Paulo, né, que é a prisão em Cesareia, que foi 2 anos, e a prisão em Roma também 2 anos, né? E a gente percebe que há uma diferença entre essas 2 prisões, porque em Cesareia, quando ele se defendeu diante do rei Agripa e tudo mais, e faz a sua solicitação de se defender perante César, né, ele estava encarcerado de fato, né, ele estava no cárcere. Já a sua prisão em Roma, pelo fato de ele ser um cidadão romano, lhe deram o direito de que ele tivesse uma prisão domiciliar, e aí ele podia receber as pessoas e propagar o Evangelho. Então, diante dessa situação, a prisão em Roma parece apresentar melhores condições para que ele possa escrever 4 cartas, né? Porque ali ele podia receber pessoas, ali ele estava em casa, não é, numa residência alugada, onde ele com certeza tinha condições de poder redigir essas cartas, diferente da prisão em Cesareia, no qual ele estava no cárcere mesmo, e aí com certeza lá não tinha nenhuma condição, né? Então, portanto, parece que o local ou a circunstância da escritura da carta parece ser realmente a prisão em Roma, por causa de todas essas condições. Atos 28 vai falar disso, né? Exatamente. Então, outra coisa que nós podemos destacar também é a pessoa que foi a que levou a carta, né? Que acredita-se que Tíquico tenha levado essa carta, e ele parece ser o mesmo que levou a carta a Colossenses, né? E também, na companhia de Onésimo, levaram a carta a Filemon. Por quê? Porque Filemon, ele era o senhor de Onésimo, né? E Onésimo é citado também em companhia de Tíquico na carta aos Colossenses. Então parece que esse conjunto de cartas saiu junto assim. E a gente percebe que a carta de Efésios, ela é aquilo que é chamado de uma carta irmã gêmea da carta aos Colossenses, né? Enquanto que em Éfeso a ênfase está sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, em Colossenses a ênfase recai sobre o cabeça da igreja, sobre Cristo. Faz uma inversão, né? Faz uma inversão, perfeitamente. Então, a partir disso nós podemos entender que de fato todo esse conjunto de situações depõe a favor da autoria e do local da onde a carta foi escrita, que é Paulo e a prisão em Roma. Tópico 2 da lição: destinatários. Aqui no subtópico 2, tópico 2, subtópico 1, fala da cidade de Efésios. O subtópico 2 vai falar da religiosidade em Efésios, e o subtópico 3, a igreja que está em Efésios, ou na cidade de Éfeso, sim? E o subtópico 4, que é a saudação epistolar. Primeiro, parece aqui que o nosso comentarista percebe que é necessário fazer algumas considerações sobre a cidade de Éfeso, né? E o que Paulo encontrou ali, quando ele chegou ali no início da sua 3ª viagem missionária. Ele sai visitando as igrejas da Galácia e desce até a cidade de Éfeso.
né? Professor Heraldo, aqui o comentarista faz algumas considerações dizendo que Éfeso era praticamente a capital da Ásia naquele menor, momento, né? Da Ásia Menor, da parte mais sul da Ásia, né? E que hoje é a atual Turquia, né? E que Éfeso tinha ali um dos maiores templos, ou talvez o maior templo, né, da religiosidade grega e uma das maiores festas da época, né, a ponto de que cidadãos ou pessoas de várias localidades se dirigiam a Éfeso para prestar culto à deusa Diana, né, que para os gregos era a deusa Ártemis, né, e para os romanos a deusa Diana, né. E é engraçado que, por exemplo, até aqueles que eram da região de Alexandria, aqueles que cultuavam a deusa Ísis, achavam que Diana ou Ártemis era apenas uma denominação da deusa egípcia, né? Então havia todo esse mesclado de religiosidade, e por causa disso trazia esse peso para a cidade, de ser uma cidade bem vista nesse sentido, por causa dessa concentração de religião. Além do que, a gente não vai nem entrar nas questões que era muito comum, as chamadas religiões de mistério que também haviam ali, né, que o capítulo 19 de Atos vai dizer que quando Paulo começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter, as pessoas que eram envolvidas com o ocultismo começam a queimar os seus livros em praça pública, reconhecendo que o poder que manifestava na vida de Paulo era maior do que aquele poder que até então eles se utilizavam, né? E há uma ênfase muito forte nos milagres realizados através da vida de Paulo, milagres realizados por Jesus através da vida de Paulo, em que na versão atualizada há uma descrição que diz assim: milagres extraordinários, dando uma ênfase que o que Deus fez através da vida de Paulo foi algo tremendo. E não poderia ser diferente, professor Heraldo, só uma manifestação do poder de Deus tal para poder abrir a porta do evangelho num mundo coberto de trevas e religiosidade, né? Muito bem colocado, professor Janilson. Essa é uma realidade apresentada e descrita, né? Em Atos 19, é onde a gente encontra assim, o maior registro, né? Bíblico, no caso, né? Sobre Efésios, né? Muito mais, assim, com mais minudências, né? Mais detalhes, né? Então, esse tópico 2 vai falar sobre esses destinatários, né? O texto fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Nós já tratamos aqui no tópico 1 a respeito dessa autoridade apostólica, né, do apóstolo Paulo, e o versículo 2 vai dizer assim, aí ele está direcionando realmente a quem é devido, né, dizendo assim: a vós, ele está impetrando, né, aqui bênçãos de certa forma, dizendo: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Acho interessante isso aqui. E do Senhor Jesus Cristo, né? Interessante porque ele vai falar de Deus, porque até então a ideia de Deus era de um Deus inacessível, um Deus que está lá em cima, né, distante, mas ele complementa fazendo a ressalva nosso Pai, para nos dizer que a partir de agora esse Deus não é mais um Deus distante, ao trazê-lo como uma figura de um pai, né? De alguém que cuida, de alguém que protege, de alguém que está próximo, né? E outra coisa que chama atenção é que ele vai deixar muito claro aqui também, né, que Jesus Cristo está no mesmo pé de igualdade, que de fato né, com o Pai, com Deus, ou seja, Jesus Cristo é Deus, né? Ele deixa isso muito claro. Mas nós estamos tratando do tópico 2, falando sobre os destinatários, e ele impetra, dizendo: a vós graça e paz, né? Uma coisa importante, professor Nilson, que assim, ainda que se acredite, né, que a carta aos Efésios se trata de uma carta de caráter universal, muitos teólogos a consideram uma carta circular. Há quem diga, inclusive, que mesmo destoando do que normalmente acontecia, que onde está
depende da versão, onde está escrito em Éfeso, né? Ou aos Efésios, né? Há muitos que acreditam que ali, onde está aos Efésios aos Efésios ou em Éfeso, né? Ali naquele espaço, na verdade se tratava há muitos que defendem, se tratava de um espaço em branco. Um parêntese ali, né? Um espaço em branco que, a depender para onde a carta iria, eles colocavam o nome, né? Aos Colossenses, às outras igrejas e aos Efésios também. Mas por que razão prevaleceu aos Efésios e não a outra igreja? Aquilo que o professor Anilson, de certa forma, já falou, né? Porque a cidade de Éfeso, né, estava como um polo, né? Como na verdade era uma grande metrópole, né? Alguns defendem que ela tinha 500 mil habitantes, outros 300 mil, isso varia um pouco, né? Mas era uma grande cidade para sua época, né? E a igreja, ela era a igreja mais importante daquela região. Provavelmente, professor Nilson, ficou aos Efésios, ou em Éfeso, né? O termo lá no início no versículo 1, porque essa cidade se tratava de uma metrópole, né? E a igreja, ela tinha a sua maior importância, a igreja de Éfeso, em relação às demais igrejas. Então, se convencionou, e a partir daí se ficou chamando essa carta, e eu acredito que seja a vontade de Deus, obviamente, também, né? Permitir que ficasse registrado como a carta aos Efésios, né? Ou a igreja de Éfeso. Então, até porque, professor, fazendo um adendo, a evangelização da região começou por essa cidade, né? Foi a partir daí que Paulo começou a evangelizar aquela região, mas começando pela cidade, pela metrópole mesmo. Ali foi o seu ponto de partida, né? Exatamente. E aí chama a atenção, professor Nilson, para a gente lembrar que, se nós ficarmos como de fato devemos ficar, com o título de que essa carta é para os Efésios, claro que se trata de uma carta circular, universal, né? Alguns teólogos dizem que é o maior tratado, né, teológico em relação à igreja de Cristo, né? E não é diferente, isso é verdade, mas ela recebeu um nome aos Efésios. Então, nesse sentido, é lembrar que essa igreja, ao falarmos de a igreja aos Efésios, ela é uma igreja geograficamente localizada, né? Sim. Ela é uma igreja politicamente localizada, economicamente, historicamente e culturalmente localizada. E aí está o grande foco deste tópico 2, porque entre todas as outras coisas que são importantes, há uma mais importante aqui, professor Janilson, que é tratar a respeito da religiosidade, né, encontrada ali quando Paulo chega, está registrado em Atos 19, quando Paulo chega ali e se depara com... Na verdade, Paulo tinha conhecimento disso, evidentemente, ele vivia no mundo da época sintonizado, mas ali agora ele chega como o apóstolo, né, dos gentios, com um desafio enorme de propagar o evangelho, de abrir trabalho, né? E ele, como um grande evangelista que era, sabia desse comissionamento, né? E é claro que lá, como o professor Janilson falou, havia um paganismo pesado, né? De grande envergadura. E aí a gente vai estar lembrando do que o Warren Webb fala de Paulo, né? Eu acho interessante que ele diz assim, Paulo não era um termômetro, né? Paulo era um termostato, né? Por que ele fala isso? Por que ele usa essa figura de linguagem, ou essa ilustração, professor Nilson? Porque a gente sabe que o termômetro, ele registra a temperatura do ambiente, ele oscila, né? Nesse registro, né? Ele é influenciável, digamos assim, né? O termômetro, né? O termostato não, é o contrário. O termostato é ele quem modula, né, a temperatura, né? É ele que organiza a temperatura. Ou seja, ele não é influenciável, pelo contrário, ele influencia, né? Então ele fala, Paulo não era um termômetro, Paulo ele era um termostato. E a gente vai ver isso, professor Nilson, muito bem estampado aqui, no capítulo 19 de Atos, né? Que é onde está registrado esse episódio da terceira viagem missionária
de Paulo, e como o professor José bem colocou, né, havia esse paganismo pesadíssimo, né, pesadíssimo ali, e a gente vê que logo no versículo 5 a 7, o texto diz assim: quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Esses foram aqui, professor, primeiro batizados nas águas, depois batizados com Espírito Santo. E quantos eram? 12, que já tinham ouvido falar, já tinham sido de certa forma evangelizados por João Batista, né? Mas não tinham ainda se convertido ao cristianismo. Ou seja, conheciam a doutrina de João Batista, né? Mas não conheciam a doutrina de Cristo. E Paulo com certeza prega a eles então entendem, são levados às águas, e depois Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles são batizados tanto nas águas e depois batizados com Espírito Santo. No versículo 8 diz assim: Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo, convencendo a respeito do reino de Deus. Aqui, Zonilson, o texto vai registrar que durante 3 meses lá em Éfeso, Paulo primeiro tentou evangelizar os judeus. Não é isso? Os judeus. Ele primeiro tentou evangelizar os judeus. Mas o versículo 9 vai nos mostrar que eles rejeitaram, eles resistiram a esse evangelismo pessoal, digamos, do apóstolo Paulo, né? Há essa rejeição. E a partir do momento que há essa rejeição, houve uma mudança, né? Paulo então passa a focar, né, nos gentios, né? E a gente vai ver aqui no versículo de número 12 o texto dizendo assim: de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Aquilo que o professor Janilson já falou, né, da grandiosidade da obra e dos milagres extraordinários que Deus fez através das mãos de Paulo quando entrou ali em Éfeso. A partir do momento, professor Janilson, que ele mexe no formigueiro, né, a gente vai ver o contexto aqui indicando, é quando ele vai ter problemas, né? Sim. Porque, claro que nesse primeiro momento há muitos que se converteram, muitos queimaram seus livros de magia negra, de ocultismo, das chamadas religiões de mistérios que você falou, né? Dos cultos a Dionísio, e aí por aí afora, o orfismo, né? Que tudo isso fazia parte desses cultos lá dentro da cidade e do contexto de Éfeso, né? Houve aqui um ponto positivo extraordinário, mas quando a gente vai virar a página e chega lá a partir do versículo 3, a gente vai ver, 23, perdão, que Paulo passa a ter problemas, né? Frente à oposição ferrenha, né? Aqueles que de fato lucravam, né, com o templo da deusa Diana, com as festas, com as festividades da deusa Diana, né, para os romanos, e Ártemis, né, para os gregos, né, passaram então a inculcar ou a instigar a população a se revoltar contra Paulo, né? E é lá em Éfeso, como o senhor bem colocou, que estava o grande templo da deusa Diana. Em outros momentos nós já falamos, professor Janilson, que esse templo tinha 127 colunas, cada coluna com 18 metros, e cada coluna cravejada com pedras preciosas, presente de um imperador, de um rei, que era adorador da deusa Diana, né? Alguns historiadores, inclusive, dizem que esse templo demorou, professor Janilson, mais ou menos uns 220 anos, né, para ser construído, né? E eles adoravam tanto a deusa quanto a magnitude do templo, porque foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? O Curtis Vaughan, ele diz que havia um ditado, né, em meio aos efésios, inclusive, né, quando se referiam à suntuosidade, né, a magnitude do templo, né, eles tinham um ditado popular que dizia: o sol nada vê mais belo no seu trajeto do que o templo da deusa Diana. Então, o templo da deusa Diana era um motivo de orgulho, vamos dizer assim, nacional, né? Inclusive, claro, para os efésios, né?
E quando o evangelho chega ali, é interessante que a mudança que vai ocorrer, professor Janilson, não foi que Paulo instigou os crentes, ainda em pequeno número, né, a irem para a rua, confrontar, exatamente, né, fazer, entre aspas, badernas, né, movimentos nesse sentido. Não, o evangelho chegou, foi pregado, houve manifestação de poder, houve milagres, conversões, curas, né, libertação, e todo esse resultado magnífico trazido pelo poder do evangelho pregado, professor Janilson, mudou vidas. E essas vidas que foram mudadas, elas abandonaram as velhas práticas. E ao abandonar as velhas práticas, obviamente, como tudo dentro de um sistema como esse, né, ainda nos nossos dias, gira em torno de dinheiro, né, porque aparentemente tem um objeto, digamos assim, de culto religioso, mas na verdade, o que motiva as pessoas ali é justamente aquela aglomeração, aquele movimento, aquele formigueiro, e tudo isso... Um prato cheio para o comércio, né? Um prato cheio para o comércio. Verdade. E aí, quando o evangelho muda vidas e frontalmente traz prejuízo para o lucro daqueles que viviam disso, então quando Paulo passa a ter problema, né, com todo aquele sistema que estava há anos e anos ali sendo praticado, e que continuou por outros sendo praticado, mas aqueles que de fato se converteram abandonaram essas práticas, né? Então, professor Heraldo, a gente pode entender, e isso é bastante significativo para nós que vivemos o tempo que vivemos, então que não é de hoje que pessoas tentam ganhar dinheiro com a religião, né? Enriquecer em cima da religião, da fé simples dos outros, né? Porque ali, por causa dessas festividades a Deus ali, praticamente a cidade de Éfeso se tornou uma cidade turística também, né? E ali havia um comércio de ourives, né? Que faziam estatuetas, que faziam miniaturas do templo, e aquilo gerava um comércio muito grande. Então, quando o evangelho chegou, né? E o próprio templo, né? O Artemísio, né? Que é chamado Artemísio, né? As ofertas que eram dadas ali naquele templo, funcionava como uma espécie de banco na época, né? Eles emprestavam dinheiro a juros, hipotecavam, eles tinham inclusive imóveis que alugavam justamente por causa de turismo, né? Sim, então eles viviam disso, de comércio, né? Comércio, né? E isso fez com que a economia da cidade tivesse todo o tempo empavorados, assim, né? Empolvorados, melhor dizendo. E eles ficaram preocupados com essa perda de renda, né? Porque o evangelho chega e vai mudando o contexto. Vai mudando, e eles eram tão fanáticos que o versículo 28 vai dizer assim: ouvindo isso, encheram-se de ira e gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Mas o mais impressionante é o versículo 34, que diz assim: quando, porém, perceberam que era judeu, todos a uma só voz gritaram por quase 2 horas. Eles gritaram: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Aquela multidão, quase 2 horas. Impressionante. Mas aí o contexto vai dizer, o professor disse, que muitos foram igual Maria vai com as outras, né? Sim, não sabia nem o que estava acontecendo, né? E se juntaram lá para gritar do mesmo modo. Mas de certa forma isso acaba representando, professor Nilson, um recorte da ignorância, né, do ser humano em relação ao verdadeiro objeto de culto, né? E o evangelho vem para quebrar isso, né? O Paul Ebert, um dos grandes missionários e antropólogos, ele diz assim: o evangelho não é cultura, o evangelho está acima da cultura. Agora, o evangelho pode ser pregado e ensinado através da cultura e mais, modificar a cosmovisão dessa cultura. Perfeito. O nosso último ponto aqui, que é o nosso subtópico 4, essa saudação epistolar. Uma vez que nós entendemos todo esse contexto de religiosidade e idolatria ali na cidade de Éfeso, Paulo, ao escrever aqueles irmãos, chama eles de santos e fiéis em Cristo. Quer dizer, que eram irmãos que haviam saído desse meio para servir a Cristo. E Paulo agora diz: agora vocês são santos no Senhor e precisam ser fiéis
a Cristo Jesus. E santos não são pessoas perfeitas, sim, né? Sim, exatamente. Pessoas que foram chamadas para serem separadas para Deus ir trabalhando, para Deus ir consertando o caráter, né? Sim. Outra coisa que deve ser dita sobre essa igreja em Éfeso é a sua liderança, né? Que foi uma igreja privilegiada, porque teve liderança, começou com Paulo ali. Aliás, Paulo já havia, antes de começar o trabalho ali, ele já havia passado por ali e deixado Áquila e Priscila ali já para preparar o terreno. Depois ele vem como um ponto de pregação, né? Exatamente. Depois ele vem para começar de fato o trabalho evangelístico, e ali passam por ali Timóteo, porque Paulo escreve uma carta pastoral a Timóteo, que está pastoreando a igreja em Éfeso, perfeito. Né? E a história da igreja diz que também João também passou por ali, né? Aliás, o Apocalipse possivelmente teve como direção essa igreja, né? Que a partir dali eles pudessem fazer conhecidos os escritos de João. E João escreveu o Evangelho, João escreveu outras 3 cartas, quer dizer, veja que Éfeso foi uma igreja extremamente privilegiada, a igreja em Éfeso, por esse emblemática, motivo, né? Com certeza. Estratégica, emblemática, né? Com certeza. Tópico 3 da lição: propósito e mensagem. Professor Heraldo, é óbvio que alguém, quando escreve uma correspondência, ele tem um propósito e uma intenção, né? Ele tem uma mensagem a ser transmitida. E é justamente esse tópico 3, ele vai tratar justamente desse propósito, tanto de Paulo com relação à igreja, quanto o propósito de Deus para com a igreja. Isso tudo está embutido nessa mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Então, professor Nilson, realmente tem tudo isso a ver, né? Esse tópico 3, ele fala sobre o propósito e mensagem, finaliza de uma forma bem interessante, porque nós já tratamos no tópico 1 da autoria, né? Sim. Falamos muito bem lá do apostolado de Paulo, né? Da autoridade pastoral ministerial. No tópico 2 nós falamos sobre os destinatários, de certa forma tratamos um pouco sobre o background, né? Sim. Falando de fundo cultural, principalmente religioso, que envolvia ali o contexto da igreja de Éfeso, né? E ao tratar de propósito e mensagem, está interligado diretamente aí o tópico 2, a esse pano de fundo, a esse background. Não poderia ser diferente, professor Nilson. Porque quando a gente olha a carta aos Efésios, de um modo geral, a gente observa 2 grandes seções. Capítulo 1, 2 e 3 é uma seção, capítulos 4, 5 e 6 uma outra seção, né? De forma que a gente compreende, professor Janilson, que Paulo, ao escrever essa carta, dá a impressão que ele tem em mente 2 grandes questões, né? A primeira tem a ver com a doutrina, com o ensino. Sim. E a segunda tem a ver com a conduta do crente, com a vida prática do crente, né? Ao mesmo tempo que ele aponta para a igreja local, para situações, alguns dizem não específica, mas indiretamente acaba tocando nisso, né? Porque é uma igreja, como nós já falamos anteriormente, geograficamente localizada, historicamente localizada, comprovadamente uma igreja existente, né? Então, Paulo, ao falar disso, ele vai tocar nessas 2 questões, né? Situações de crentes que outrora viviam num estilo de vida, um modo de vida completamente contrário ao agora proposto pelo Evangelho, né? Para quem agora se converte. Então ele trata da nossa vida enquanto igreja ainda aqui na terra, ainda que essa vida seja boa, seja maravilhosa, servirmos a Deus, servirmos a Jesus aqui, professor Nilson, enquanto crentes, né? Não tenhamos dúvida disso, mas Paulo está dizendo, a igreja não finda aqui, a vida da igreja, o desenho do projeto da igreja, ela não se restringe ao mundo temporal. O arquétipo da igreja desenhado por Deus, ela perpassa a questão temporal, ela é extemporânea e ela aponta para algo ainda mais extraordinário do que simplesmente a nossa vida, que ainda que seja maravilhosa em Cristo aqui,
mas Paulo está dizendo, existe algo maior para a igreja no transcorrer e principalmente apontando para a eternidade. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente percebe que, claro, os que são convertidos em Éfeso, nós já tratamos disso no tópico anterior, quando a gente tratou do background religioso lá em Éfeso, né? A gente sabe que muitos eram praticantes das chamadas religiões de mistério, cultos de mistério, né? Também chamado orfismo e também do culto a Dionísio, que muitos consideravam um culto extremamente, digamos assim, deplorável, né? Do ponto de vista moral, porque se embriagavam, se drogavam, um chamado culto psicodélico, né? E essas pessoas vêm de lá, e Paulo então passa a trazer para os novos membros, novos convertidos, uma clareza, primeiro, para mostrar que agora eles, sendo igreja, compreendessem a sublimidade de Cristo, né? A preeminência, a proeminência que Cristo deveria exercer na sua vida. A gente nota isso no capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, quando Paulo diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita, é um lugar de primazia nos céus, né? Ao sentar-se, quer dizer, a obra concluída de Cristo, acima de todo principado, ele fala, né? Autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. No versículo 22 ele diz, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Então, Paulo claramente mostra que Cristo é o cabeça. E ao falar que Cristo é o cabeça, está dizendo, é Ele quem governa a igreja, é Ele quem orienta a igreja. Um outro propósito que a gente percebe dentro da carta, professor Nilson, tem a ver com tudo isso que nós já falamos ainda há pouco, até por conta de que além dessa questão cultural, né, promíscua, né, havia, claro, um modo de viver, de operandi muito deplorável, porque muitos desses efésios que se converteram anteriormente eram imorais, né? Envolvidos em bebedeiras, né? Uma vida totalmente contrária aos princípios cristãos. Aí Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, vai dizer assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No 3 ele diz, entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele diz assim, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí no 4 ele vai dizer, Deus, porém, né, mostrando que houve uma mudança drástica a partir de agora e que é necessário que todo crente que seja crente de verdade, como cidadão do céu, se apresente agora, ainda que vivendo na terra, com uma conduta condizente com essa nova vida, né? E só para a gente finalizar aqui, professor Nilson, esse primeiro momento é lembrar que Paulo também tem uma preocupação com a questão da unidade e da paz, né? Ele vai claramente ressaltar isso a partir do capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante, até ali o versículo 18, mostrando uma preocupação com a unidade da igreja, dizendo que em Cristo, na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, houve uma reconciliação, não só nossa com Deus, com o Pai, mas uma reconciliação entre dois povos inimigos, que eram os judeus e os gentios, que agora são igreja. Tanto que no versículo 18 ele vai dizer, pois por ele... Convertem, né? Convertem. Pois por ele, ambos, no caso, judeus convertidos e gentios convertidos,
temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Perfeito, professor Heraldo. Então, a gente pode, mediante isso que o senhor falou, sobre essas duas grandes divisões da carta, nós podemos dizer que a primeira parte, Paulo trata muito da questão da cidadania celestial, né? E na segunda parte da carta, que é a partir do capítulo 4, da sua cidadania terrena, mostrando que essa cidadania celestial ela deve refletir na cidadania terrena, mostrando que a prova de que a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora é justamente o nosso modo de vida como Igreja de Cristo, refletindo a glória de Deus, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Talvez por isso no capítulo 3, Paulo repete por 3 vezes uma expressão chamada para a glória de Deus, mostrando que o crente como igreja vive na terra para a glória de Deus, e que deve refletir essa glória porque é cidadão do céu, é filho de Deus, e para isso foi predestinado. Muito interessante. Aqui na parte final do subtópico 2, professor Nilson, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição, diz assim: portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ele diz assim, ou seja, de tudo quanto Deus fez por nós, né, foram coisas grandes e tremendas, e do que se espera que a igreja faça. Uma coisa é o que ele fez, nos transformou, mudou nossa vida. Enquanto não formos arrebatados, enquanto não morrermos, a nossa obrigação é apresentarmos sim na nossa conduta, na nossa vida diária, fruto digno de arrependimento. Por isso Paulo lá em Filipenses 1:21 ele fala, dizendo, o viver para mim é Cristo, né? Enquanto eu viver, eu vou todos os dias servir a Jesus, servir a sua igreja com tudo aquilo que ele me deu, e o tempo vou usar para esse propósito. Agora ele diz assim, mas se porventura ele me chamar e eu morrer, para mim é lucro, né? Para mim é lucro. Mas Paulo claramente diz que o crente precisa ter consciência disso, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, mas é necessário que eu vá a Ele para que o meu caráter seja transformado e efetivamente as pessoas vejam em mim essa mudança e essa transformação. Por quê? Porque, professor Janilson, o Evangelho, como o senhor bem colocou, ele é transformador. O Evangelho, ele não digamos assim, o domínio, né, teórico, o conhecimento teórico de lei, de normas, de estatutos, né? Não é isso que configura um verdadeiro cristianismo. Mas quando eu me encontro pessoalmente com Cristo, tenho um encontro pessoal com Cristo, e Ele definitivamente muda o meu caráter. Eu lembro que o Ravi Zacarias, que é um apologeta, né? Sim. Quando ele escreve o livro Quem é Jesus, ele menciona lá, professor Nilson, quando da ocasião da conversão do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um nome extraordinário, né? O autor das Crônicas de Nárnia, né? O Ravi Zacarias diz que quando C.S. Lewis se converte, ele diz que ele pensava que ia encontrar um lugar, né? uma igreja, um templo, né? Pelo contrário, ele diz assim, eu encontrei uma pessoa, né? Eu encontrei uma pessoa, e ele fala, e essa pessoa é Cristo, né? E a partir do momento que ele teve esse encontro pessoal com Cristo, ele evidentemente passou a ser transformado pelo caráter de Cristo e evidentemente dar testemunho, né, de que realmente a vida dele havia sido transformada. Perfeito. Então o Evangelho não pode ficar só em termos de mente, em termos de intelecto, ele precisa descer ao coração e ser refletido na vida, né, para que de fato se configure a sua mensagem transformadora. Professor Heraldo, a conclusão que o pastor Douglas Batista fez, ele descreveu da seguinte maneira, ele diz assim, a epístola, que é a carta de Paulo aos Efésios, né,
revela um elaborado resumo da salvação, porque Paulo vai falar como Deus na eternidade traçou o plano da salvação e como ele se revela em Cristo Jesus, né, passando pela redenção, pelo derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, e ele diz que suas implicações para a vida cristã, que o professor acabou de dizer, não pode ficar só no campo teórico, precisa descer para a vida prática. Ele continua dizendo, seu conteúdo, que é o conteúdo da carta, né, recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Graça, a gente né? vê uma ênfase muito forte na graça de Deus, né, que nós não merecemos tal salvação, mas Deus, por ser gracioso, nos concede na pessoa de Cristo. E ele diz, suas exortações, que são as exortações do apóstolo na carta, nos impelem a viver em santidade. Porque uma vez conhecendo esta salvação, este poder transformador, obviamente que é necessário se viver em santidade. Como o senhor acabou de dizer, isso não significa alguém que nunca erra, mas alguém que foi separado para viver para Deus e para a glória de Deus. E diz que nós estamos alicerçados em Cristo, que é o cabeça da igreja. E por estarmos alicerçados em Cristo, estamos também numa batalha espiritual todos os dias contra as forças do mal ou das trevas, como ele coloca aqui. Então é uma batalha do qual não temos como fugir. Unicamente o que devemos fazer é nos firmar cada vez mais em Cristo para podermos vencer as astutas ciladas do diabo. Isso vai falar lá no final da carta, né? Sem dúvida. Então é importante nós percebermos isso nesse primeiro ponto introdutório da carta. Essa primeira lição é mais para para ambientar, né, o aluno, o professor, acerca do conteúdo de tudo que será discutido durante esse trimestre, né? E ensinar, tá certo? Então aqui nós queremos encerrar a nossa lição e dizer a você que, se você gostou desse comentário, que você dê um like, que você se inscreva no canal, que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e também que você acione o sininho para que você seja avisado todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui. Professor Heraldo. Muito bem, dê o seu like aí, continue nos acompanhando e continue compartilhando esse conteúdo aí com as pessoas, nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.